Hallihallo, se você é novo aqui, bem-vindo a Deutsch. Meu nome é Aline e se você não é novo aqui, tá vindo de novo assistir mais um vídeo, muito obrigada. Significa muito vocês estarem aqui, estudar com a gente e se puder, já deixa um like, um comentário. Conta pra gente qual a sua maior dificuldade com o alemão agora, no momento, que a gente tenta te ajudar. Aqui, hoje, eu separei um assunto que muitas pessoas nem me perguntam, nem querem saber, nem querem ajuda, justamente por ser um daqueles assuntos tão difíceis que a gente joga debaixo do tapete. Eu percebo isso mesmo assim como professora nas minhas aulas e inclusive como aluna também, que sou uma eterna aluna e acho que o Schreiben, a escrita, é uma coisa que pega a gente na hora de estudar o alemão ou uma outra língua estrangeira. Então hoje eu vou te dar algumas dicas de como praticar mais a escrita e como você pode lembrar que ela é importante e inserir ela na sua vida sem precisar ser uma redação do Enem. Dica número 1. Escreva junto. Não só a língua é algo que é comunicação e feito com muitas pessoas num diálogo, como também a escrita também tem troca. Ao mandar mensagens, trocar com alguém num chat, num WhatsApp, em outros vários aplicativos de conversas, tem como você praticar sim a sua escrita. Não vai ser uma escrita de textos grandes, geralmente vai ser uma escrita talvez mais informal, mas é escrita, então não se esqueçam, se vocês têm alguém que também fala alemão, que vocês conhecem, chamem essa pessoa para passar meia hora ali no seu chat trocando mensagens. E por falar em chat, não tem só a sua pessoa que também está estudando alemão. Se você não conhece ninguém, Google, comentários em redes sociais, ChatGPT, várias outras inteligências artificiais promovem um diálogo que você pode estar escrevendo ali já em alemão. E se você é dos meus e quiser ir para um nível hard, pensa numa cena, pensa num diálogo que já aconteceu ou que é fictício, você quer que aconteça. Você pode relembrar de uma situação que aconteceu e descrever ela sem ser num journal, sem ser como se fosse um diário, mas descrever os fatos, o que realmente cada pessoa disse. Ou pode ficar ainda mais criativo e escrever uma cena, escrever um diálogo de 2, 3 pessoas, onde cada um fala alguma coisa. Não precisa ser complexo e nem genial. É simples mesmo, só pra gente praticar nossa escrita. Antes de seguir para as próximas dicas, eu queria comentar a principal coisa que talvez esteja te impedindo de escrever mais. E não é gramática, ou não é como as palavras são grandes, ou não é porque você tem uma letra feia. O principal que eu costumo notar nos meus alunos é que a pessoa já não tem o hábito da escrita, nem na própria língua, então quem dirá em alemão. Se você é uma dessas pessoas e percebe que na verdade você não gosta de escrever, ou você nunca escreveu muito, pensa sobre isso e você pode começar a adquirir esse hábito primeiro em português ou em inglês ou na sua língua, uma língua que você já domina, para depois isso virando um hábito, também vire um hábito em uma outra língua, por exemplo, o alemão. Eu sempre brinco que tem pessoas que descrevem algo com uma frase e ponto final, e tem pessoas que são um pouco mais prolixas e escrevem muito. Na língua, e quando a gente aprende uma língua, tudo isso também faz parte, é a sua identidade, como você se expressa. Então, o que você escreve, como você escreve, o seu estilo ainda é seu. Mas lembra que o hábito da escrita, se você quer praticar escrita, ele tem que existir. Segunda dica para praticar: escreva frases do zero. Pense em frases que você usa muito, pensa em momentos que você quer expressar alguma coisa e ao invés de ir em aplicativos como, por exemplo, o Duolingo, que já tem a frase e você só precisa colocar ela em ordem, você pode criar uma frase do zero. Não estou dizendo que Duolingo é ruim, inclusive muito bom e tem vários outros quizzes, exercícios que eu faço na minha aula também para justamente praticar a posição das coisas na frase. A gente já tem um vídeo sobre isso, caso esse seja um assunto que também te incomoda, como realmente formar frases em alemão, já que verbos mudam de posições e se separam, a gente já tem um vídeo sobre isso que pode te ajudar. Aqui, a minha dica não é você não fazer exercícios assim, ou praticar a posição das coisas, mas é ir realmente se desafiar no lugar de escrever uma frase do zero, sem precisar de ajudas, ou a frase já está feita, você só precisa conjugar ou colocar ela em ordem. Pensa que as frases que você faria em português podem estar no seu caderno e você simplesmente traduzir elas. Outra dica, e eu já dei essa dica de fazer diálogos com o ChatGPT, inteligência artificial, é agora usando isso justamente para corrigir.
Geralmente, quando eu estou numa aula, eu mesma vou corrigir os textos dos meus alunos. Às vezes, se esse aluno quer, precisa, dependendo do momento, a gente vai escrever juntos e corrigir juntos. Mas se você daí está estudando sem nenhum professor, não está numa turma agora e quer aprender alemão sozinho, uma ótima forma de se autocorrigir é colocando no Google, no tradutor e hoje em dia em inteligências artificiais. Não só você pode traduzir, como você pode pedir para ele fazer esse texto ficar mais ou menos formal, amigável ou dependendo do contexto que você queira escrever, maior, menor. Isso tudo são ferramentas que a gente hoje em dia precisa acrescentar no nosso estudo e que ajuda muito a gente a entender a escrita como um processo mais leve. Eu não preciso deixar essa hora da escrita ser tão penosa. Minha penúltima dica é diversificar o que você escreve. Eu, na época que eu fazia cursos, geralmente só tinha um tipo de texto que eu estava sempre escrevendo, que era um tipo de texto que cairia em provas. Talvez você se identifique. Se você já trabalha ou vive aqui e mora na Alemanha, talvez você também vai escrever mais um tipo de texto. Como, por exemplo, nossa, eu escrevo muito e-mail. E esse é o único texto que eu geralmente estou escrevendo hoje em dia. Lembre que texto, a escrita, não é uma coisa só. Talvez você não goste de escrever porque você não gosta de escrever e-mails, mas você adoraria escrever um poema. Ou você nunca testou escrever uma música, então talvez você goste. Você pode escrever um poema, uma música, você pode escrever uma cena. Eu já dei aqui durante o vídeo várias dicas, várias sugestões. Você pode extravasar e escrever o que você quiser. Geralmente, quanto mais a gente lê, mais a gente tem repertório do que é possível escrever. Mas lembre que todo diálogo que você ouviu num podcast, numa música, na rua, também pode ser transcrito, também pode ser escrito. Então, acompanhar podcasts, ler muito, tudo isso vai só trazer para você mais repertório na escrita, onde tudo é possível. Diários, resenhas de livros, de filmes, de série, fazer um parágrafo falando o que você achou dessa série, desse filme. Tudo isso são ideias de promover uma escrita que seja mais gostosa, criativa e que te dê prazer. Então, o tema importa sim e o formato também. Escolha temas e formatos que você se identifica, pelo menos para esse comecinho, para você gostar da escrita. E depois lembre-se de se desafiar e de saber que talvez alguns formatos e temas são mais presentes na sua vida, vão ser requeridos numa prova, então você pode praticar eles ainda mais. Última dica para você escrever seria para você escrever e escrever de novo. Eu explico. Tem uma vez que eu fui para o meu curso de B1, que eu fiz um intercâmbio aqui em Berlim, mas eu não morava aqui ainda nessa época, e eu fiz um curso de uns 2 meses no Goethe-Institut e pela primeira vez eu tive uma professora que era imigrante e não só alemã ou brasileira. Ela era muito legal, ela era uma diva, eu lembro dela até hoje, professora Lehrerin Martina. E ela me deu um exercício, para a turma toda, na verdade, de escrever um texto que ela ia corrigir. Então, ela tinha uma metodologia, ela corrigia e ela devolvia esse texto corrigido pra gente, ligando ali os assuntos. Olha, aqui você errou ortografia, aqui você errou gramática, aqui você escreveu minúsculo. Então, ela colocava os tipos de erros. E eu tinha um papel agora de reescrever esse texto. Corrigir o que ela me sinalizou. Eu tinha liberdade de reescrever uma coisa que eu mesma talvez já conseguia olhar e falar, eu posso escrever de outro jeito, ou posso escrever ainda melhor e me autocorrigir. Então, ela literalmente mudou a minha vida. E nessa fase de B1, B2, caso você também esteja ali no intermediário, é muito interessante escrever muito, e escrever muito, muito, muito mais, se recorrigindo, reescrevendo. Vocês foram lá na minha DM um dia e pediram dicas de o que eu faço porque estou fazendo uma prova, é de escrita e eu preciso passar. Essa seria a minha maior dica, porque a gente escreve e geralmente a gente deleta essa informação da cabeça depois. E por vir corrigido, a gente pensa, tá resolvido. Os erros que eu fiz foram corrigidos, mas a gente não se autocorrigiu. A gente só vai conseguir escrever algo certo e escrever melhor se a gente tem a capacidade de se autocorrigir, de identificar onde a gente está errando e não escrever mais esses erros. Quando eu estava escrevendo, eu sempre cometia os mesmos erros de forma geral. Esse exercício foi o que me salvou e olha que eu sou uma pessoa que gosta de escrever, mas ele me salvou muito para que eu entenda o meu erro e não volte a escrever de forma
errada. Tem alguma dica que eu esqueci e que você daí já testou, gosta? Algo que você quer recomendar pra gente, pra nossa comunidade inteira de escrita, que te ajudou, que te inspirou? Deixa aqui que a gente vai adorar saber. E se você já quiser deixar alguns comentários escrevendo algumas coisas em alemão também, pode deixar. Eu te vejo então no próximo vídeo com mais dicas ou assuntos. Até lá você pode conferir nossas playlists, que a gente já tem diversas playlists, inclusive uma sobre Schreiben também.